Olá a todos, muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma entrevista super especial na Casa Bené Domingo. Estou muito feliz hoje com essa entrevista, porque entrevisto um que representa muitos, então isso é sempre muito interessante. A gente está entrevistando hoje Cláudio Carvalho, que é graduado em História, mestre e doutor em Letras, pós-doutor em Estudos Culturais, quer dizer, cheio de títulos, mas, acima de tudo, escritor, poeta e amigo da Casa Vera Domingo. Por isso, hoje é maravilhoso receber ele aqui para falar de uma coisa incrível, que é um resultado maravilhoso, na verdade, que é esse livro, Ninguém Escreve por Mim, resultado da oficina A Palavra Escrita. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como surgiu essa oficina, como se deu no ano de 2023 e agora celebrar, né, esse resultado maravilhoso que vai ser lançado orgulhosamente na Casa da Né Domingo. Então, boa tarde, querido amigo Cláudio Carvalho. Boa tarde, bom dia e boa noite para quem acessar a esse vídeo em outro horário. Na verdade, é boa tarde para Matina em Portugal, ainda um pouquinho de bom dia para mim no Rio de Janeiro, né? O livro é um produto da oficina, como você disse, essa oficina, em grande parte, teria que ser lançada, o livro teria que ser lançado na Casa Bené Domingo, porque a Casa Bené Domingo foi fundamental para que o coordenador da oficina continuasse existindo e para que a oficina, portanto, pudesse ser feita. Eu vou explicar um pouquinho o processo rapidamente. Eu, há alguns anos, há uns 2 anos atrás, tive uma severa depressão provocada por problemas que eu tive, por uma série de problemas de lawfare, políticos, relativos à contingência do país naquele momento em que nós vivíamos. Respondi a uma série de processos mais ou menos inúteis, feitos apenas para incomodar, quando eu ganhei a eleição do mestrado no Instituto Nacional de Educação de Surdos, eu e o professor Zé Renato, e aí isso me levou a uma série de problemas, assim, com minha carreira como um todo e com essa dupla função de professor, estudioso de literatura e de artes e de escritor. E eu estava também um pouco de saco cheio dessa história de sarau literário. Havia a coisa nós conversamos sobre isso, Martina, certa vez, lá na Casa Bené Domingo, com a Pilar Domingo também presente. Havia uma coisa muito de performance, né, do texto ser menos importante do que a atuação. E havia também uma certa competição meio estéril entre produtores culturais, na verdade uma competição impotente, porque as pessoas não se ouviam dizer poesia, e na verdade odiavam quando o desempenho de algum artista, poeta, era um desempenho excelente. Então eu não tinha nem como sair da... nem como É uma sair da... uma mescla de linguagens, né? Onde o teatro quase sobrepõe ao texto aí e entra numa performance que vai além. O que se destaca é o ego, além de qualquer outra coisa. Não tem nem dúvida. E aí, a Adriana Rangel, que eu conhecia porque ela organizava as atividades literárias, e eu já havia publicado com ela, da professora Helena Parente Cunha, que foi minha professora na FRJ, vendo minha penúria espiritual, me disse que havia uma tertúlia poética online da Casa Bené Domingo, que eu, carioca alienado, não conhecia antes e me penitencio por isso, porque acho que todo agente cultural carioca, todo agente cultural nacional, na verdade até internacional, deve conhecer o trabalho da casa, porque é um trabalho de excelência e de grande grandeza cultural e espiritual. Então, aí eu fui para lá dizendo que havia reuniões online com poesia. E eu fiquei, como foi a minha surpresa, que as pessoas estavam se reunindo para dizer poesia. Eu dizia as minhas, Nada mais.
nada mais, nada menos, por Uma breve introdução, talvez, para os dramas do coração, mas rapidamente interrompida com a pontualidade da poesia. com rigor do José Cássio e da Sandra, com rigor da Pilar Abençoado Domingo. seja. Não vamos ficar conversando, conversa fiada, som na caixa, poesia. Isso foi fundamental, foi um alento para mim. E, de certa maneira, de maneira muito, quase que direta, eu falei, cara, eu tenho que unir esses dois universos, o universo do professor e o universo do escritor. Eu sempre pratiquei, tem um autor mineiro, Altran Dourado, que tinha essa história. Altran Dourado trabalhava num cartório, era advogado, trabalhava num cartório. Aí o cara encontrava o Altran Dourado no cartório e falava, você é Altran Dourado? Ele dizia, não, eu trabalho para ele. Olha, um bom secretariado de si mesmo. Ele separava o cara que trabalha para o Altran Dourado escrever no cartório e do Altran Dourado. Eu sempre tive essa coisa meio assim. E por vários outros caminhos, eu falei, não, eu tenho que conseguir aproximar essas duas frentes minhas, o professor e o escritor. E aí me veio a tentação de fazer uma oficina de criação literária. Alguns professores do INES, o professor Mário Missaja, a coordenadora de extensão, a professora Marisa. Vamos só apresentar para o público ouvinte o que você quer dizer com INS, né? Que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Para quem está nos ouvindo saiba, o Cláudio trabalha na parte do ensino superior, né? De pedagogia, não é isso? Agora eu trabalho no curso de pedagogia, na área de letras, linguagem e produção textual, e trabalho agora no departamento chamado de ESP, que é de investigação, ensino e pesquisa, onde eu hoje estou lá também lidando com publicações e esse tipo de coisa, prestando um trabalho lá junto à DIESP. E o INES compreendeu a minha situação também e me facultou fazer essas extensões, coisa que eu queria fazer há muito tempo, porque eu achava que devia fazer, e, enfim, aí nasceu a oficina. A oficina Legal. foi... Deixa eu só fazer um parênteses. A gente está falando aí do ano de 2023, você falou da tertúlia, nesse contexto que você entra na tertúlia poética da Casa Bené Domingo, também essa realidade do virtual se instaurou, obviamente, muito após a pandemia. A tertúlia foi a única atividade da casa que já era presencial e migrou para o virtual e depois permaneceu num formato híbrido, porque o virtual trouxe a possibilidade de muitas pessoas participarem da tertúlia, que é esse lugar, né, tão importante e sagrado, onde a poesia é a protagonista mesmo. E aí a gente está falando, mais uma vez, a oficina tem esse formato virtual, que é importante também, que não foi presencial, ela foi virtual, pela plataforma do Meet, né? Então é muito interessante, né? A gente também percebeu o quanto que essa abertura para o virtual possibilitou coisas, encontros e produções e curas mesmo, como você estava descrevendo, né? Diferentes que a gente naturalmente não conheceria ou não buscaria, ou até por preconceito mesmo, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito da presencialidade, sempre fui. A gente, na pandemia, não tinha essa coisa da presencialidade. Mas hoje em dia eu gosto muito desse formato híbrido e já foi realizado tanta coisa nesse formato, já possibilitou tantos encontros que pela presencialidade às vezes é tão difícil. A pontualidade, a presença das pessoas, a continuidade é muito difícil às vezes na presencialidade. É muito mais factível hoje em dia no virtual. E é muito doido pensar nisso, mas é um fato. E é uma oportunidade assim fantástica, porque havia uma página no Facebook da professora Edna Domênica Merola, que faz parte da oficina, e eu ofereci para eles convidá-los para integrarem uma oficina. Ela pensou que eu tinha algum investimento pecuniário nesse negócio, falou, não dá, não posso pagar, não podemos pagar. Eu falei, não, vamos nos inscrever, abrir inscrições. E então eu peguei, através da Edna, pessoas do sul do país, né? O Cassiano Silveira, que vive entre Palhoça, em Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul,
a própria Edna, que é de Florianópolis, a Marlene Miranda, que também é de Floripa. Na verdade, houve mais pessoas, mas depois foi diminuindo o número. Por um caminho também paralelo, eu havia participado de uma banca de mestrado de Mainara Costa, que participou da oficina no começo, depois de outros caminhos, mas que é do interior da Bahia. Muito legal isso. Aquele sertão que é meio Minas, meio Bahia, sul de Minas, norte de Minas, sul da Bahia, né? E aí ela nos trouxe um presente maravilhoso, que é a Tatiana, que eu sou péssimo para sobrenome, gente, pelo amor de Deus. Eu chamo de Tati, sou folgado. Da Tatiana da Silva Lima, que depois eu vou comentar, é uma autora também do interior, uma autora iniciante, que acabou de realizar, que eu acredito que nós tenhamos ajudado, um livro que eu considero uma pérola, As Pinturas do Lambaia, falando das vivências dela lá no interior da região dela. E está pronto o livro, deve ser publicado brevemente. E veio a Tati e a Mainara da Bahia. Deixa eu só aproveitar essa introdução que você deu e esse exemplo da Tati. Aí eu Tatiana da Silva Lima. A autora mas eu sou assim mesmo. Como é interessante essa oficina, né, esse grupo. Você estava descrevendo um pouco o processo de como é que isso aconteceu. Eu pude ler na apresentação, que eu acho que isso é legal, as pessoas que entenderem um pouco, né, o que é esse livro. Esse livro, ele é uma ferramenta de trabalho para qualquer educador, para ponto de partida. Isso. E na verdade, o processo criativo desses indivíduos. Então, o livro está dividido em duas partes. Essa parte em que é um instrumento de trabalho, em que um educador, ou um professor, ou uma pessoa que trabalhe com outras pessoas pode ter como ferramenta de ponto de partida para entrar num processo em que cada indivíduo vai se descobrir, vai se trabalhar, mas que é uma jornada coletiva. E aí, eu percebendo isso, é tão bacana, porque dialoga tanto com qualquer processo formador, né, de grupos, mas me dialogou muito com as nossas residências artísticas, porque o que eu vejo de resultado do processo, né, de cada um desses autores, que tem alguns que vêm já com alguma bagagem da literatura, lógico, todos flertam ou se relacionam com o fazer escrita de alguma forma, porque senão não se permitiriam, provavelmente, né, estar na oficina. Mas é muito interessante ver pessoas que estão dentro da academia, que trabalham com a escrita de uma forma, digamos assim, mais constante e íntima, e outros que trabalham com uma forma mais poética, de expressão de um outro lugar, sem muito conhecimento daquele universo. E muito interessante ver a produção dessas pessoas. E como essa jornada se trata individualmente. Achei muito legal um que eu li, que era a lista, agora eu não sei se é Cassiano, não sei. Não sei quem era, mas que eu achei fantástico, foi um dos poucos que eu peguei para ler mesmo, e ele estava falando da lista que ia homenagear a tia, que desistiu porque aquilo foi demais para ele, voltou para terapia. Achei tão fantástico aquela lista ali, tão pontual. E aí é isso, a provocação no ambiente, seja ele qual for, um ambiente em que as pessoas estão abertas àquilo, né, estão vulneráveis, como é um ambiente educacional sempre, desde a infância até a vida super adulta, até a escola para idosos, você está ali num lugar de aprendizado, colocando aquele outro como um referente do que você vai fazer lá. Qualquer provocação, ela te leva para um mergulho que é interno, que é pessoal, que parte desses indivíduos, né? Desses humanos. E eu gostei muito quando você fala isso no seu texto. Não adianta pegar e reproduzir, você tem que considerar quem que você está ali. Quem são esses humanos? E permitir esse encontro, né? Então, acho que é muito legal o produto que nasce desse encontro, né? Esse livro, ele é justamente esse encontro e o seu deslumbramento também com as histórias e produções que vêm deles para você. A gente está falando de 12 participantes da oficina ou são 14? Eu sei que você é organizador, então você é um, mas também, de qualquer forma, você está ali mesclado. Houve muita gente transitando. Nós temos 13 pessoas
E você como organizador. Aquele número que eu gosto, temos 12 pessoas, mas eu, que não sou Jesus Cristo. De Exatamente. jeito nenhum. Nós temos 12 que publicaram. Houve pessoas que passaram, que nós não conseguimos publicar. E aí, assim, eu estava falando, eu falando tanta coisa importante que eu vou procurar retomar, mas vou retomar os pedacinhos. Vamos por partes. Claro. Mas, aí eu estava falando. Aí vieram o pessoal de Santa Catarina, através da Edna Merola, né, Domênica Merola, veio o pessoal da Bahia, através da Mainara, que nos abandonou. Tem texto publicado no livro, abandonou por motivos práticos. Ela teve, todo mundo segue seu caminho. Mas nos deixou de presente a Tati. Através de um outro contato literário que eu tinha em Niterói, e era povo heterogêneo, né? Que era um povo meio alternativo, riponga, da minha turma antiga de contracultura niteroense, eu nasci em Niterói, através da Valma Lúcia, que não ficou, veio a Joelma Romão, psicóloga, psicanalista lá do sul, do país, do Rio Grande do Sul, e a Marlene Miranda, que aí já é de Curitiba. E esse Lucas, o da lista, que também abandonou o curso e foi para o psicanalista, para rimar, esse Lucas era aluno meu no mestrado, que também me levou não para psicanalista, mas para psiquiatra, que eu não estou mais no mestrado, valoroso mestrado do INES, que não segurou a treta. Naquela época fui eu. Hoje, felizmente, vivemos um outro momento do país, então seria até voltar, mas a vida seguiu. Né? Então, mais importante, last but not the least, o mais importante, vieram os presentes da Casa Bené Domingo. A Pilar, uma artista consagrada, com uma série de trabalhos, me deu a honra de ser minha oficineira, produziu textos belíssimos. O José Cássio Ignarra, também, que é a liderança da tertúlia poética que acontece toda segunda a quinta do mês, às 19h30, hoje presencialmente, na Casa Bené Domingo, para dizer quando isso acontece. Apareçam lá, gente. Aí me veio o Zé Cássio, a Sandra Martins, o Antônio Carlos, o Tatalo, né? E nós formamos esse grupo. Um grupo que, assim, cujos resultados literários são excelentes, e cujas propostas, meu próximo passo é estimulá-los a confluir na direção de propostas mais consolidadas que resultem num produto chamado livro. Ainda que não precisa ser esse formato aqui, mas que resultem numa obra. Depois eu vou falar qual é a minha provocação de obra da Pilar, que tem toda uma obra nas artes plásticas, mas eu, puxando para o campo da literatura, quero dar uma puxada para que Pilar produza também literatura a partir da sua experiência como artista plástica. Então, esse povinho se formou nacionalmente. Tanto que a oficina que a gente vai lançar, o livro que a gente vai lançar, eu procurei transmitir pelo YouTube porque houve isso nacional. Né? Eu tenho projeto, Martina, de fazer presencial com alunos sinalizantes, com uma produção literária em língua de sinais. Isso está sendo gerado, pesquisado, estudado, planejado para 2025. Para o primeiro semestre de 2025. Muito legal, hein? Né? E aí seria uma turma maior ou você continuaria não, com esse eu só dá para trabalhar com 15 pessoas. Meu lado supersticioso, bota 12, acho 12 um número legal. Assim. Isso é bobagem. Mas no máximo 15. Por quê? Porque a oficina ela funciona basicamente assim. Tem uma proposta de trabalho e tem um encontro uma vez por mês. Mas ela não rola, não acontece, se essa reunião mensal não for acompanhada de eu não encontro o nome, porque a orientação é meio fresco, assim, mentoria de um olhar individualizado. Se eu não encontrar
pelo menos uma vez na semana, individualmente com cada um dos produtores. Então, para eu trabalhar assim, Não dá para tem ser que muita gente. ser esse número máximo de pessoas para eu atender com a atenção que merece. Então, como você disse, a oficina, o livro, ele tem elementos didáticos, ele trabalha como nasceu a oficina, eu faço uma pequena introdução, e ele tem o proveito literário. Eu acho que o proveito maior dele é o literário. As obras que foram aqui apresentadas se sustentam por si só. Eu digo isso sem, modéstia às favas, porque não sou eu, né? São produções de muita sorte com o grupo de escritores que eu peguei. Tem coisas realmente muito boas. Tem mesmo. Eu li algumas, e o livro, em termos dos autores e do escrito, é profundo, é tocante, é um mergulho que você faz ali. E te convida aos seus próprios mergulhos, o que eu acho isso muito bom nesse tipo de proposta, né? Uma alerta que eu faço, que você chamou bem a atenção, é que é possível reproduzir o método, a maneira de funcionar, mas não é possível reproduzir os exercícios. Porque os exercícios foram todos customizados para a intenção literária de cada um dos autores. Uma das resistências que eu sempre tive de fazer oficina de criação literária, sempre tive a esse tipo de modelo de funcionamento, é aquela história de que um professor vai ensinar determinada forma de bem escrever ou de escrever melhor. As formas de escrever são praticamente infinitas, escrever artisticamente. Eu vou usar uma metáfora da música, mas todo mundo vai me entender. Se algum desinfeliz, essa palavra não existe não, mas vamos lá, resolvesse ensinar Jimi Hendrix a tocar guitarra corretamente, a gente perderia um dos mais mágicos guitarristas do planeta, que toca tudo errado. Aí, o objetivo não é trabalhar formas de bem escrever e muito menos formas de bem comunicar escrevendo. Eu tenho uma forte resistência, e inclusive isso entrou no plano da teoria literária, a essa coisa que se escreve para comunicar, de que a escrita é algo comunicacional. Você é artista plástica, trabalha num negócio muito legal, o cara vai lá ver o que você fez. Você está comunicando? Sim. Mas teu objetivo é comunicar algo que está além dessa instância fática, dia a dia, da tal da comunicação. Eu não quero. O que você faz quando pinta, quando escreve, quando dança, quando faz qualquer coisa, é comunicar algo que está para além do que você, enquanto ego, quis comunicar. Está comunicando muito mais do que aquilo que você pretensamente... Sim, até porque está sendo comunicado para o olhar daquele que vê ou que sente. Então, claro. O que você comunica é algo que você manda. Não quer dizer que é algo que o outro recebe. O outro recebe o que ele precisa, o que ele consegue, através do que ele é capaz, do olhar que ele tem, da história que ele tem. Então, uma palavra toca uma pessoa de diferentes formas. Você vai lançar uma palavra num grupo e cada um vai perceber, sentir e ser levado para um lugar totalmente diferente, né? Então, é muito relativo isso. E quanto mais enrijecido, pior, né? Quanto mais, se você não entendeu isso, você entendeu tudo errado. Não, peraí, não é aí. Não, assim, e existe isso acabou penetrando a teoria literária, quer dizer, é exagerar, é simplificar demais o pensamento de Roman Jakobson, mas essa coisa de linguagem, a função fática, função poética, função isso, função aquilo, como se o funcionamento da comunicação, inclusive literária, fosse meramente funcional. Eu não quis fazer isso, não vou fazer isso. Então, a oficina, e essa foi sempre uma grande resistência que eu tive em fazer oficina. Primeiro, que eu sou da escola do grande filósofo Noel Rosa. Samba não se aprende no colégio. Sambar é um privilégio. Você sabe que você é tão sambista quanto eu, brincando.
que é um privilégio, mas é um inferno também, é criação. Mas esse privilégio do Noel e o inferno, artista é artista. Por alguma sacanagem que o diabo fez conosco. Com certeza. E isso não se ensina a ninguém. Agora, E escritor aprende lendo e escrevendo. E há caminhos, aqui nessa oficina tem caminhos completamente diferentes. Eu sei tudo? Não. Mas eu posso, minimamente com a minha experiência, indicar parentescos, indicar caminhos. é uma guiança, né? Você está no lugar de guia, de observador externo, de alguém que ali não está convidado a se mesclar no processo, e sim a observar e identificar com o seu repertório, também com Então, os seus olhos, com a sua carga, o que você vê além daquela escrita, daquele transbordar que pode ser visto como uma catarse escrita, sei lá. Não, então tem ali esse caminho. eu descrevo os exercícios, mas não é para você aplicá-lo como modelo, porque não tem modelo. Tem, que eu faço na minha questão de fazer sumir durante a oficina, base teórica dessas minhas reflexões sobre escrita em sua dimensão antropológica. Então, você citou um exemplo aí sensacional, engraçadíssimo. Escrita nasceu na história da humanidade, há uns 7.000, 8.000 anos atrás, de uma maneira extremamente prosaica, mais simples possível. Esses conteúdos todos, um homem diante da morte, um homem diante de Deus, um homem diante da perda amorosa, isso nos acompanha desde que nós somos nós. Agora, isso virou conteúdo privilegiado da escrita, seja ela científica, seja ela literária. Porém, a escrita não nasceu para isso, Martina. Assim, lamento muito comunicar às senhoras e senhores, a escrita nasceu por um motivo eminentemente prático. Fazer a lista de compras do faraó, do patese sumeriano. A escrita nasceu para anotar. Tenho 200 escravizados, 400 vacas, 223 não sei o quê, tanto de ouro. A escrita nasceu, as primeiras escritas não foram preces sagradas. Perdi a mulher, vai me abandonar. Não foi o cântico dos cânticos. Não, isso estava na oralidade, né? Essa comunicação, esse desafogo era na oralidade, na tradição oral. Na oralidade, de uma maneira curiosa, que é na oralidade e com profundidade formal imensa. A formalização dessa coisa mágica da oralidade, das epopeias, dos mitos de origem, estava lá formalizado. Escrita nasceu para fazer lista. Depois nós a transformamos em algo profundo. E até a palavra literatura, né? O conteúdo da literatura já vem muito antes da literatura ser escrita. Aí, negócio da lista. A primeira tarefa foi, faça uma lista. Né? Eu, de provocação, ainda usei, eu vou ser extremamente provocativo aqui agora, o supostamente brega, já que todo mundo pratica uma linguagem cool e hermética e elegante, do Oswaldo Montenegro, que eu não acho nada brega, mas não é bem querido pelo modernismo cult dominante, que é uma música que ele tem, faça uma lista dos velhos amigos que você não via há 10 anos atrás. Ele tem uma das peças do Oswaldo, de teatro, ele tem essa música, A Lista. E aí eu pedi que as pessoas fizessem literárias listas. Aí outra dimensão. O Lucas, tadinho, gente boa, um amor de pessoa, intérprete de língua de sinais, aluno do mestrado, fez a única lista. Isso lida com conteúdo. Claro, literatura está lidando com sentimentos. Só que eu, já disse, a psicóloga do grupo é a Joelma Romão. Eu não sou. Nem tenho condições. Eu estou lidando com conteúdo literário. O que eu posso dizer é, não se exponham mais do que o necessário, que vocês acham que expor, que devem se expor, e se for muito ruim, vaza, abandona o texto, a coisa com que você não pode lidar. Né? E aí o Lucas me fez essa lista, disse que não conseguiu fazer,
Foi o nosso primeiro exercício e abandonou o curso. Mas eu pedi a ele, porque está muito bom mesmo, que ele mantivesse aquela lista, porque ela é patética. Martina, teve uma outra lista de uma aluna minha também que eu não consegui publicar. Ela não nos mandou autorização a tempo. Se você esteve vendo esse vídeo, Ximênia, gostaria muito de ter a lista dela, é linda e de chorar com relação à alienação do trabalho de professor no mundo contemporâneo. Martina é uma professora muito dedicada, de educação de estudos, de educação em geral, é uma artista plástica também, né? Uma das pessoas que é irmã da Martina, a Natasha, que é aluna nossa no mestrado, andou aí pela casa, Bené. Eu conheço as duas. Andou aí pela casa. Conhece a Ximênia. São os amores. São os amores. O texto da Ximênia é um tiro no coração. A lista dela, a lista dela é 6 da manhã, acordo. 6 e pouca, tomo não sei o que, tomo café. E aí a rotina infernal de um professor, eu estou com mais ou menos hoje em dia com um boi na sombra. Mas eu já tive 3, 4 empregos para poder ter o mínimo necessário para poder subsistir. E aí, cara, é um testaço. É uma lista do inferno cotidiano de um trabalhador na educação brasileira. E eu não pude publicar. E aí, a primeira tarefa é uma lista. E todas elas são, secretamente, esse teorema que eu estou um pouco gastando com você aqui, não aparece na oficina. Ele é todo mitigado, todo escondido. Eu brinco com eles, que parece loucura, mas tem um método. Não, eu compreendo perfeitamente. Eu compreendo perfeitamente porque eu acho que é esse, é o caminho da guiança de um coletivo, destacando a capacidade e o que cada indivíduo traz. Eu compreendo perfeitamente porque é isso, é o trabalho como educadora e como coordenadora de residências artísticas, como professora há muitos anos também. Eu entendo que às vezes parece que você está lá, é muito pouco o que você dá, né? O que você oferece ali, mas não é pouco. Você está vendo toda aquela rede ali por baixo, e na verdade o que você quer é propulsionar o protagonismo daqueles indivíduos, e não é se colocar ali num lugar de palestrante, não é? Isso não vai levar a lugar nenhum, né? Eu queria só destacar aqui uma palavra que me chamou a atenção, que você trouxe, acho que a gente já falou um pouco disso aqui agora, que foi esse termo escritofóbico, né? Essa sociedade escritofóbica. E aí aquilo me chamou a atenção e eu percebi que tem muito a ver com o ponto de partida de tudo isso que a gente está falando agora e até, inclusive, o ponto de partida da criação da oficina. E eu achei esse termo tão novo para mim, e eu acho que é legal você falar um pouquinho mais disso também, porque eu acho que isso é muito eixo de a liberdade para escrever também, né? E a escrita como suficiente, sem precisar de mais alegorias. A palavra não nasceu da minha cabecinha tortuosa, ela foi colhida num livro fininho, que todo mundo deve ler, quem lida com palavra, quem lida com criação, viu, Martina? Esse livro é de um cara da Unicamp, professor Eli Bajar, B-A-J-A-R, e tem um livro fininho, mas poderoso, chamado Ler e Dizer. E a base do Eli Bajar é semelhante à minha, é semelhante à desconstrução, ao pós-estruturalismo nesse campo. E a ideia básica é que, por influência da linguística estrutural funcional, Saussure e seus herdeiros de variados campos, a base do conhecimento linguístico é Saussure, né? Se criou uma ideia da prioridade da fala sobre a escrita, e uma ideia que não é do Saussure, mas que é difundida, assim como existe marxismo vulgar, existe estruturalismo vulgar, né? Que é difundida, que é a ideia de que a escrita é um outro drive
para registrar a fala. A escrita é mero registro da fala. Nós, eu estou falando nós porque não sou eu que pensei isso sozinho, não achamos isso. Nós achamos que formalização de linguagem é muito anterior à escrita. Na verdade, a linguagem formal do ritual propiciatório, da epopeia, de tudo isso, ela é muito mais formal. Se eu disser abracadabra, valeu. Se eu disser agracadabra, não valeu. Então, a palavra tem que ser pronunciada de maneira exata. Os caras lá, cara, da cabala, ficam anos tentando descobrir o nome de Deus para dizer a palavra certa. Isso exige um grau de formalização, essa linguagem ritualística. De onde vem a literatura? Ela exige um grau de formalização enorme, que é muito anterior. A gente acha que a linguagem escrita é que é formalizada. É que a formalização da linguagem existe aí. E aí, se criou toda uma sociedade, e no campo da educação de estudos é enorme, em que há um certo preconceito contra a escrita. Daí o termo que o Bajara usa de escritofóbico. E isso, Martina, parte de uma base da linguística que é dominante, do conhecimento linguístico que é dominante entre nós. Agora, isso aqui que a gente está fazendo é escrita. Eu só estou falando essas coisas dessa forma que eu estou dizendo, porque há 7.000 anos atrás, 8.000 anos atrás, a gente desenvolveu esse caminho. Na verdade, esse caminho é muito anterior, né? É isso aqui, é a escrita, assim, e que a escrita é a base secreta dessa sociedade que nós vivemos. Nosso pensamento aí vou ter que usar palavrão. Nosso pensamento dedutivo, ele nasce de uma base geométrica escrita, que só foi possível para a humanidade por causa da escrita. E aí vem a gente pensando, nós vivemos uma sociedade pós-escrita. Pós-escrita, Martina, não é sem escrita, é depois da escrita. O pós se faz com essa base, que é escrita. Tem um livro genial do McLuhan, chamado A Galáxia Gutenberg, sobre o que ele chama de homem tipográfico. Olha só, você que é artista plástica e trabalha nas artes visuais, um atrevimento que o Gutenberg, que o McLuhan vai fazer. Ele vai dizer assim: a primeira arte industrial para massas é o livro. E o primeiro símbolo visual trabalhado nessa mídia é a letra capitular. Foi aí que nós entramos nesse mundo do computador dominado pelas imagens. Mas isso é pós-escrita, não é? Sem escrita. Aí vamos à implicação, desculpa aí a aula do tio, mas vamos à explicação da importância disso para o nosso mundo contemporâneo. O Brasil, como cultura, passou a ter ampla difusão da escrita, mais ampla tanto quanto possível, a partir da década de 50, que é a da urbanização. Vocês aí na Europa entraram no mundo pós-escrita depois de certo grau de domínio da escrita. Nós, brazucas, entramos na escrita num mundo, entramos na pós-escrita, perdão, num mundo em que o domínio da escrita não era tão difundido assim, não é domínio da gente. Daí porque a intenção suscetível a fake news, a tia do zap, a qualquer besteira que se diga, porque a gente não desenvolveu um raciocínio sobre o que é isso que está sendo dito a gente. E isso não é escrita, mas é algo pós-escrita. A tia do zap, a fake news. A gente tem muito pouco anticorpos contra a fake news. Isso está acontecendo no mundo. Isso está acontecendo no mundo. Os Estados Unidos também está passando por um processo assim. As pessoas leem cada vez menos, cada vez pior. As pessoas cada vez leem menos. Não é o tio mandando ler. Juro. Aqui não é o tio mandando ler.
Mas ler é uma vacina fundamental para dominar um tipo de raciocínio que é o nosso. É engraçado, é o nosso. Então, uma pessoa que não domina a leitura e a escrita, ela não é um analfabeto, ela é um aculturado. Seja ou não. E não o tio não está dizendo que isso é bom. Não, isso não é bom. Não é bom nem ruim. Às vezes, eu moro aqui pertinho da Baía de Guanabara. Essa água calminha, morninha, às vezes, porque não é gelada como a água do mar mesmo aberto, né? Cara, devia ser ótimo ser um índiozinho pelado ali, viver até os 30, ser comido por uma onça e morrer. Talvez eu fosse mais feliz, pudesse, se eu fosse esse índiozinho, fosse mais feliz. Mas já era. Já foi. O mundo é este. Da escrita. E aí, essa coisa do escritofóbico. Porque, inclusive, em termos linguísticos, a gente é escritofóbico. Porque eu acho que é a base para muito do que nasceu aí, a oficina e uma base de pensamento sobre esse lugar da escrita mesmo. Eu acho que o tio tem que mandar ler, por mais que não seja o tio mandando ler, está cada vez mais difícil ler. Eu até falei sobre isso também na entrevista com o Steiner, a gente estava conversando um pouco sobre isso. E como que também um livro como o Ninguém Escreve por Mim acaba sendo uma boa forma de leitura, porque é uma leitura que você pode fazer por partes, sem compromisso, digamos assim, né? Que eu acho que está muito difícil as pessoas se comprometerem com a leitura de um livro. Por exemplo, vou ler um romance. As pessoas não conseguem mais ler um livro de cabo a rabo. As pessoas, eu digo assim, o geral, o normal, quem eu conheço, quando as pessoas estão lendo aí, mesmo romances de 200 páginas, de 300, de 500, não tem ninguém lendo. Não conheço ninguém que esteja lendo agora. E não importa, tá? Se a pessoa é formada em letras, não está lendo, porque não tem capacidade de se comprometer com aquele hábito, porque a tecnologia ganhou um lugar protagonista ali, a pessoa prefere desligar um pouco o cérebro vendo coisas no Instagram, ou não sei lá o quê. Se perdeu esse espaço da leitura. Então, eu acho que é importante falar sobre isso para que as pessoas parem e tentem tomar ainda o domínio sobre as suas possibilidades e vontades e se comprometam consigo mesma a lerem, porque tá realmente não se para de escrever. Uma pessoa não para de escrever, seja de uma forma ou de outra, seja em mensagens, em consolos, em cartas, ou seja na oralidade, uma escrita, digamos assim, né? A gente não para de escrever, mas a gente para de ler, e isso interfere na nossa forma de escrever no mundo. Eu acho que também tem muito a ver isso. Eu sou da doutrina, já disse que eu sou do filósofo Noel Rosa, samba não se aprende no colégio, e sou da doutrina do velho psicanalista anarquista Roberto Freire, segundo o qual sem tesão não há solução. Eu acho um sério problema esse negócio de tem que ler por obrigação, tem que ler porque é bonito, tem que ler porque é correto, tem que ler porque tem que ler. Eu sou um maluco, vivia numa casa portuguesa e preta, muito frequentada, gente pra cacete. A minha casa do seu Carvalho, meu pai, era muito cheia. Isso era bom, muita festa. Era pobre, mas muita gente por ali, muita família. As festas da família duravam 3, 4, 5 dias. Era uma coisa assim, as pessoas vinham ficando. E eu, se tivesse que me... olha só, hein, eu virei sem vergonha. Fui fazer teatro para isso. Se tivesse que dizer, normalmente, eu sou uma pessoa introspectiva. Acreditem. Me vendo não parece, mas eu sou uma pessoa introspectiva. E eu precisei de ler. Ler foi a maneira que eu tive de tentar preservar um espaço íntimo. Então, eu sou, antes de ser um escritor, antes de ser um professor, eu sou um leitor. Se me perguntar o que eu quero ser mesmo, eu quero dizer dono de papelaria, porque eu adoro essas besteirinhas todas. Meu escritório, eu era pobrinho, agora meu escritório é um amor, porque tem um monte de palhaçada.
Minha mulher não aguenta mais comprar esses troços. Né? Eu sou um dono de papelaria, nunca tive. Mas eu sou um consumidor ávido de papelarias. E sou um leitor. Mas eu sempre li por prazer, sempre li por tesão. Eu lembro de Dona Fausta falando, ele é tão estudioso, ele lê. Cara, eu era ruim na escola. O que eles me mandavam ler, eu não lia. E o que eu lia, eles me mandavam ler. Então, eu não acredito nesse negócio do pai mandar ler. Isso é uma questão de tesão. Juro. Também não acredito nesse culto vazio do livro. Adoro Pessoa, como está muito pé da vida. Você está aí pertinho, né? Da Brasileira, casa em Lisboa, Pessoa. Adoro Pessoa quando diz livros são papéis sujos com tinta. Estudar é uma coisa que está distinta, a diferença entre nada e coisa alguma, quando ele está cansado. Porque tem muito livro ruim, tem muito livro escrito sem tesão, tem muita leitura que pode redundar alienante, lamento muito dizer, né? Pode redundar alienante. Não estou falando quanto livro não, tá? Aliás, comprem o livro, vão anunciar. Então, eu até acho que uma leitura alienante não é ruim, eu acho que é melhor do que a pessoa entrar numa rede social Qualquer coisa e alienante gastar é ruim, aquele tempo. qualquer coisa Sei, alienante é ruim. Assim, depende, eu acho que depende. Eu acho, por exemplo, eu digo por mim, tem livro que eu leio que é para não pensar em nada e só curtir a historinha, entende? isso não é alienante, não, isso é puro tesão. É. Alienante. Tesão. Tem livro que eu leio no tesão, tem livro que eu leio só para distrair. Eu também adoro ver filme e ler besteira. Mas assim, não é isso que eu chamei de alienante, não. Alienante tem a ver um pouco com outros princípios teóricos do Ninguém Escreve por Mim. O título, eu acredito que não foi meu. Surgiu na oficina. Mas tem muito a ver com minha investigação sobre a questão da autoria. Embora não seja uma etimologia criativa, invenção, né? A autoria tem uma certa ligação com a palavra autoridade. Autor é quem toma a autoridade sobre a palavra. Se eu ensinar uma fórmula, canônica ou não, essa pessoa não tem autoridade. Ela está reproduzindo alguma coisa que alguém já fez. Ela tem que conhecer o que já fez, mas ela tem que fazer o dela. Eu acho uma sacanagem, acho pura sacanagem. Eu já parei, eu já dei aula disso, tá? Esse negócio de ensinar escrita acadêmica para algumas pessoas. Porque o Freudinho, o Foucaultzinho, o Marxizinho, o Spinozazinho, eles leram história infantil, eles são constituídos na linguagem, eles têm uma imersão naquilo ali e eles produzem pensamento. Aí eu ensino uma fórmula, a pessoa escreve um monte, 90% da produção acadêmica que a gente tem, um monte de texto vazio, repetindo uma porcaria de uma fórmula, que só quem vai ler é a mãe e o orientador dele, que ninguém vai ler aquela porcaria, que vai engordar o latezinho, que vai, enfim, mas só quem vai ler aquela porcaria, porque aquela porcaria, desculpa, não tem autoria. Não tem um autor ali. Eu ensino uma fórmula que pode se dar com literatura também, uma forma de supostamente bem comunicar, em que a alma do sujeito está de fora disso. Em que ele não quis dizer, ele disse segundo algo que é aceito em termos formais, meramente formais. Então é isso que eu chamo de alienante, tá? É isso, não. Ao contrário, evasão, ler para esquecer do mundo, ver um filminho, é saudável. Literatura e arte serve para nada. Serve para a gente esquecer desse mundo maluco da produtividade. Isso é muito útil, não foi o que eu chamei de alienação, não. Alienação eu chamei isso. Daí o nome do livro, Ninguém Escreve por Mim. Porque se alguém vai escrever por mim, quem tem autoridade sobre meus textos, é cada um dos seus autores. Tanto quanto possível, do jeito deles. Sobre uma coisa que você disse, né, e que eu acho que é perfeita no texto, né, na apresentação do livro,
que é o texto nunca acaba, a gente apenas desiste dele. E eu acho que isso Parece é um em todo o espectro. processo criativo, né? Também um trabalho, uma obra de arte, você pausa. E a Pilar, né, a artista, como você falou, sempre trabalhou muito em séries, ela trabalha com várias obras. E várias vezes eu perguntei para ela como é que era isso. E aí ela me disse, se eu faço só um trabalho, eu assassino aquela obra, eu acabo Que com legal. ela. Então eu preciso trabalhar em séries, porque senão é muito intenso. Eu não sei quando parar e aquilo passa do ponto e aí eu acho isso tão interessante esse pensamento, porque realmente você abandona as coisas, você se satisfaz o suficiente para que, beleza, vou daqui para outro lugar e pronto. Foi. Porque senão você fica lambendo, lambendo e tira o conteúdo mais importante, às vezes, para deixar perfeito. Eu acho que o contexto no qual você falou isso era nessa questão do esboço, do texto que é construído, muito polido, muito trabalhado, e que não é esse o objetivo também de super polir ou deixar uma coisa editorial, digamos assim. O texto ele não nasceu para o público, ele nasceu para a pessoa. Então, acho que tem um pouco isso que você falando agora me lembrei disso, falei, tem bem a ver esse pensamento, que eu acho muito legal pensar nisso, e como isso se relaciona com o fazer criativo de forma geral, assim como um músico, assim como qualquer criação. Imagina, quem faz um filme, um vídeo, uma peça de teatro, pronto, é isso. Vamos ver como é que isso se molda aí perante o olhar dos outros, né? É, assim, e aí cada um tem o seu ritmo. Como eu disse, a gente teve como um dos outros resultados. A Edna, Domênica Camerola, publicou um livro durante a cena também, mas não tem alguma influência, acredito que tem, espero que tenha, chamado Setênio, mas que foi publicado, produção dela, durante a oficina. Outras produções surgiram, mas a Tatiane da Silva Lima produziu um texto chamado As Pinturas do Lambaia. Lambaia é um personagem, mas é a história de vida dele, que é alguém que tem, eu não vou usar o termo técnico correto, porque eu desconheço, tem uma deficiência intelectual qualquer, mas é uma pessoa muito amada e vive num contexto rural, e imagina, apronta mil e uma ao longo de sua vida. Ela tem uma escrita que, se a gente tivesse classificado, seria regionalista. Os dois últimos livros de amigos que eu li foi o do Stein, que eu li com muita rapidez e muita facilidade, porque se comunica num ritmo que é próximo ao urbano, ao que a gente vive. O livro está muito bom, por sinal, está muito interessante, riquíssimo. Só não li numa sentada, porque essa vida é um inferno, né? Parece uma coisa, parece outra. Mas o livro da Tati, que vai ser publicado brevemente, ele é difícil de ler, não porque ele seja complexo, mas ele é adorável de ler também, pelo mesmo motivo que ele é difícil. Que ele nos remete a um mundo, a um ritmo de vida, a uma vivência da realidade que não é isso aqui. Eu me senti, Matina, super desenraizado. Falei, como eu não tenho porra nenhuma, como a Tati tem uma cultura profunda, tem uma família, tem uma história, que eu, submetido a essas paranoias todas urbanas, correndo para lá e para cá, já fui 728 coisas e não fui nenhuma delas. Ali, agora, ser obrigado a ler a Tati naquele ritmo é um presente. Eu metido a escritor, falo, esse livro não tem muito plot twist, não tem muita virada, não tem trocagem. Né? As coisas têm uma certa... Mas a onda dele é essa linearidade. A beleza dele é essa Ele linearidade. te convida para um chá, uma pausa e um mergulho, né? Não é aquela coisa de... Pitar um cigarrinho de paia, e conversar com o lambaia, com aquelas pessoas,
é um livro lindo nesse sentido do amor ao povo. É um livro que pode entrar nessa onda dos discursos de identidade, mas não é raso nisso. Ele é verdadeiro nisso. Ele não é um mendigar identidade sertaneja. Ele é identidade sertaneja. Inclusive, ele foi produzido, nota-se nitidamente, por amor àquela pessoa que morreu. Para que a vida dele fosse registrada. Que coisa linda, cara. Agora, essa coisa do mundo. O ritmo, né, cara? A gente não tem esse ritmo mesmo. Eu não tenho matina. Eu tive que desdobrar. Você tem uma ideia maluca? Eu tive que botar música. Botei aqui Eu no fone. entendo, é que nem de filme bom, mas antigo. A nossa cabeça já está num outro nível de interesse, eu acho. A gente está programado para que a história seja rapidamente apresentada, que muita coisa aconteça, que seja uma aventura épica em 1h30, né? Então, o teu cérebro, para você mergulhar naquilo, você precisa realmente entrar numa preparação mental para aquilo ali que você vai ver. Está num estado de espírito adequado para consumir aquilo. Isso. Senão você vai avaliar com uma moldura errada, né? Vai tentar colocar aquilo dentro de um contexto que não se encaixa. Agora, eu queria aproveitar que você falou, né, desse livro que já te emocionou, a gente estamos aqui fazendo uma venda 2 em 1, hein? Já estamos aqui promovendo a pré-venda desse outro livro. Nem existe ainda Nem existe, mas aí é que é bom, já estamos aqui, aquecendo o terreno. E as pessoas se preparando para receber esse. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que na verdade você já foi falando um pouco agora, né, ao longo da nossa entrevista, mas eu queria que você pensasse um pouco sobre a questão das expectativas, né? Quais expectativas com relação à oficina Palavra Escrita foram atingidas? Quais foram superadas? Eu acho que você está falando bastante disso, né? E quais foram completamente abandonadas? Porque acredito que sempre tem, né? A gente constrói, quando a gente vai propor uma coisa, ou se propor uma coisa nesse sentido, na própria evolução, tudo vai ganhando outras formas. A gente já falou um pouco disso na entrevista de forma geral, mas eu queria que você tentasse sucintamente sintetizar esses 3 pontos, né? O que eu atingi, né? Algo inimaginável para mim, assim, um curso extremamente, sendo bem egótico, extremamente prazeroso, convivendo com pessoas, sempre atrito contra grupo de pessoas, mas com pessoas extremamente prazerosas de conviver. E para mim, um atingimento maior foi se juntar o Altran Dourado com quem trabalha para ele, juntar o professor com o escritor, coisa que eu nunca achei que fosse possível. Para mim eram 2 espaços muito diferentes. Os resultados eu ainda estou buscando, assim. Eu vou falar um por um. Tatalo, Antônio Carlos, tem grande facilidade de dizer. Tatalo tem um domínio, uma coisa fundamental na poesia, que é a oralidade. A poesia tem ela tem um elemento de oralidade fundamental, decisivo, sem o qual ela se perde. Daí porque tem tanto texto ruim de literatura produzido sem esse apreço pela oralidade. Então eu quero que o Tatalo se considere um escritor, porque ele faz com tanta facilidade, e que ele reúna, e essa coisa da oralidade, ele tem um dizer poesia. Estudou com a Elisa Lucinda, que também é muito rico. Cassiano é um artista mais ou menos pronto, vai desenvolver o trabalho, tem contos, poemas, narrativas, que eu acho que vai e tá. A Edna está há muito tempo na estrada. O Zé Cássio, Zé Cássio me contou umas histórias aqui e outras deliciosas. Lê a história do corintiano, coisa de louco, cara. Você leu? A história do corintiano, eu vou comentar a minha conversa. Eu não acredito em spoiler, não, tá? Zé Cássio, o personagem, tá? Não sei se é o lírico ou se é ele, mas a história que ele me disse, meninos, eu ouvi. Como a realidade é muito mais interessante
muito mais complexa do que a literatura, né? A literatura está dentro da realidade, não a realidade está dentro da literatura. Eu tomo essa história como verdadeira. Aí tinha um corintiano e o Zé Carlos dirigia uma escola de samba. E era o branco, o Zé Carlos é branquinho, clarinho, para quem não conhece. E aí eu era um negro, negão. Eu posso falar, não tem racismo não, tá? Um negão saudável pra caramba, mas bebia muito, teve um problema, teve uma íngua enorme, estava tomando antibiótico e perto para se ferrar. E aí, quero dizer sozinho, eu sou tricolor, eu sou fluminense, esses caras me devem. Houve uma partida decisiva aqui no Rio de Janeiro, que eliminou o Fluminense da final do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e São Paulo. Houve a chamada invasão corintiana. Brotou corintiano aqui no Rio de Janeiro a dar com pau. O cara queria ir numa dessas excursões, o tal negão, esqueci o nome dele. Aí Zé Cássio quis proibir, as mulheres do grupo quiseram proibir, esse homem morre, esse homem vai morrer, Zé que. Aí o Zé Cássio, com a sua sabedoria, ele disse assim, cara, deixa o cara aí. Ele vai morrer, indo ver o jogo, deixa o cara aí. E o cara foi, ficou curado, assistiu o jogo, voltou. Que história deliciosa. Tem uma outra do Serimar que ele contou, tem umas memórias geracionais que eu quero estimular o Zé Cássio a fazê-las, sob verso ou sob poema. Marlene Nobre é um caso muito parecido com Tatalo. Ela escreve aos borbotões, faz poesia com muita facilidade, e o que ela precisa é de editar, né, e acreditar um pouco mais na oficina, porque vai fazendo. A Marlene Miranda, perdão, tem um projeto interessante. A Marlene Nobre e a Joama Romão foi o que eu herdei do meu antigo mundo contra a cultura hippie. Né? E elas continuam muito com o pé nisso. A Marlene Nobre é artista, professora, e a Joama Romão é psicanalista. E elas têm uma vida mais rural, né? Trabalham com uma atende o consultório, mas tem um negócio ligado a campos aqui, e todas as duas têm um negócio chamado de trabalho de compostagem, que é reaproveitamento aqui. A Miranda, que estuda música, não sei o quê, ela quer fazer um trabalho que não é uma publicação propriamente de um livro, mas de um livro sobre compostagem, mas tratando literatura como compostagem humana. Isso que sobra, isso que é replantar, ressignificar essa compostagem humana. Quero ajudá-la nisso. Pilar Domingo é uma artista já com longa estrada. E ela botou o Totem Vida, que é contando da experiência de uma dessas séries dela, que ela compõe ao infinito, e é assim mesmo, né? É isso mesmo. E eu queria muito estimular a Pilar a produzir essa interface literária. Se esse livro pudesse ser ilustrado e tivesse dinheiro, ia ser sensacional, né? Pudesse ter, né? Aí é dinheiro, né? Questão de grana. Pode se correr atrás disso, mas o primeiro passo é ela ir dando forma, né? A esse livro. A segunda fase da oficina é essa. Não que eu vá pegar os livros prontos, mas é estimular as pessoas a focarem esse negócio num projeto provisório, mesmo que ele tenha sido abandonado, possa ser abandonado no futuro. A Tati tem um caminho dela, a Sandra tem essa história, essas coisas geracionais, mas a Sandra tem uma sutileza poética para o cotidiano também muito grande. Então, pode ir por aí. Então, quer dizer, como objetivo, acho que tem, com essas pessoas da oficina tem isso. Mas eu vou fazer uma segunda oficina com outro público, né? Uma coisa que eu não consegui e que eu não vou abandonar é que eu queria, sem populismo, sem abrir mão, eu queria atender mais a classes menos favorecidas em termos políticos e econômicos. Eu frequento alguns desses saraus, um deles, pelo menos, é frequentado por pessoas de regiões periféricas, e eu queria muito que eles acreditassem em mim para oferecer uma oficina para eles. Porque eu acho isso um trabalho fundamental. Eu acho que, como disse o Mano Brown, nós temos que voltar para a base. Mas eu quero
primeiro, com esse pessoal aqui, que eu acho que vai continuar comigo, alguns vão continuar, eu quero desenvolver essa estatística de obra. Com o surdos e sinalizantes, eu quero fazer essa oficina de criação literária para a produção de texto em língua de sinais e ser filmado. O que está um pouco escanteado é essa minha intenção, que não vou desistir dela, que nem diz a Pilar com as suas séries. Eu acredito mais no processo do que no produto, né? Mais na produção do que no produto. Vamos fazer. O que eu acho que está me faltando é conseguir essa vertente popular, sem populismo, dessa oficina. Publicar o livro já é. Agora, se o bonitinho que pegar o livro e quiser aplicar, ele está aplicando, já serve para alguma coisa, mas se ferrou, porque não é algo aplicável. Eu não desejo que seja algo aplicável. Eu tentei aplicar para cada pessoa que estava lá. A favor dessa parte teórica, acho que ela é muito, muito pertinente para quem é da área de educação, para quem lida com grupos, para quem pode usar disso de uma ferramenta de inspiração para trabalhar. Mas o que eu disse, a pessoa pode abrir o livro e só no recheio, só na parte de literatura, e encontrará textos interessantíssimos. Com toda certeza, não estou dizendo só porque eu sou o tio que coordenou essa trupe, não. Então, com certeza, você, como organizador e regente dessa galera, está de parabéns. Parabéns mesmo, acho que é um livro fantástico. Que, dia 21 de novembro, estará sendo lançado na Casa Bené Domingo, orgulhosamente. Não poderia ser em outro lugar, tá? Minha homenagem e meus respeitos pelo trabalho de vocês. Vamos fazer o expediente, né? Estou dialogando demais. Se deixar eu falar, eu falo mais como da cobra. Eu sou que nem a Emília, eu era introvertido. Não falta tesão, né? Já podem perceber, gente, que não falta tesão pelo que se produz, pelo que se acredita, pelo que se faz, tudo feito com muito entusiasmo. Eu acho que Ninguém Escreve por Mim é um reflexo nítido disso. Acho que a gente pode, sim, já ir encerrando essa nossa entrevista, convidando as pessoas para irem ver ao vivo e comprarem o livro Ninguém Escreve por Mim, lançado no dia 21 de novembro, na Casa Bené Domingo, às 19h30. A Casa Bené Domingo fica na Urca, na Avenida São Sebastião 135. É um espaço de arte, de cultura, que vai estar abrigando com muito prazer esse lançamento, rodeado de arte, que é o lugar e a característica do espaço. Para quem quiser conhecer mais a história da casa, também aqui no canal do YouTube tem muitos e muitos vídeos, tem outras entrevistas, tem muita coisa aqui para vocês conhecerem e já entrarem no clima, né, para já chegarem lá nesse eu vou tentar a transmissão pelo YouTube. Já está agendado o link. Eu vou tentar, porque eu sou de uma geração anterior a isso, e eu sou burrinho nisso. Mas eu gerei já o StreamYard, já está tudo planejado. Se não rolar, é porque o Cláudio se enrolou. Não percam a chance de comprar esse livro, Ninguém Escreve por Mim, com a organização do Cláudio Carvalho, esses 13 autores aí, participantes. E queria também convidar vocês a ficarem um pouquinho mais além aqui da nossa entrevista, porque alguns dos autores mandaram também seus depoimentos e algumas leituras de parte do texto. Então, acho que é uma entrevista muito bonita e completa. Muito obrigada. Muito obrigado, Martina. Martina, eu tive no evento, do último evento dos colombianos na Casa Bené Domingo, daquele happening. Foi adorável, foi sensacional. Foi mesmo incrível. A imersão também tem o vídeo aqui no canal do YouTube, para quem quiser conhecer a gente. Muito obrigada pela confiança. A Casa Bené Domingo é muito feliz de tê-lo recebido e de tê-lo na nossa tertúlia e ser mais um prata da casa. É bom que a gente vai se somando nessas coisas. Eu sou meio Dr. Smith, né? Eu cheguei depois, assim... Não tem problema, aqui não tem... Dr. Smith, a linha do tempo, ela não existe. Aqui nós não temos linha do tempo. Todos, como diz a Pilar, viemos todos de muito antes e vamos para muito depois. Eu sou Pilar Bené Domingo. Eu faço parte desse magnífico trabalho. E é sobre a leitura que eu vou fazer
é sobre um trabalho realizado por mim, que é uma gravura tridimensional, que eu fiz no ano de 1980. E quase enlouqueci para poder fazer, e fiz. Tó tem vida. Sim, agora posso observar aquilo que tanto quis realizar. Desconstruir, construir, tridimensionalizar, criar o totem vida. Sem desejar, a gravura tridimensional. Fragmentar, fundir, remontar, cabeças, peitos, mãos, sexos, pés. Juntar, mesclar, nascer o ser. De um lado cada um, do centro adentro, a fusão, construção. Totem vida, 30 gravuras agrupadas, formando um corpãozão. Cabeças, peitos, mãos, sexos, pés. Sanfona, ângulo, fusão. Visão de um lado, de um outro, no centro, a junção. Ser totem vida, equilátero vertical, ser alto esguio, 190 centímetros de altura, 70 por 70 por 70 de dimensão. Sanfonas orquestradas, encontro dos ângulos, harmonia na visão. Totem vida, novo ser, 3 grupos de 5 módulos, formando a construção equilátera vertical. 30 gravuras nas sanfonas. 30 gravuras nas sanfonas equilibradas na junção. Gravuras em metal, impressas no papel, preto e branco, PB. A sinfonia da harmonia, a sinfonia do contraste, do preto veludo ao preto que arranha. Matizes várias, do preto intenso à diluída negridão. Matrizes mães de metal, rasgos vitais, a punho cerrado, de firme precisão. Sulco que retém o negro que se transfere sob pressão. Água forte, água tinta, ponta seca, verniz mole, sobre placa de reluzente latão. Ácido nítrico, bicromato, provocam a gravação. Topografia em planície reluzente, sulcos, retícula, grão. Inverso espelhado, é assim a comunicação. Sobre o metal que se trabalha, uma vez, outra vez, outra vez, outra vez e mais. Limpa, pole, alisa, é uma relação. A tinta, sua fluidez, seu ponto, seu visgo, a entintagem, a rotação, deslizar, reter, limpar. O papel na água submerso. Na prensa, o berço, a pressão. A matriz reluzente, dourado latão, cintilantes rios negros da expressão. O papel sai da imersão e enxuto segue para sua transformação. Emoção, atenção, encaixe, precisão. Desce o papel, quem cobre a placa. Vem o feltro, que tudo acolhe. E agora, sob pressão, é dada a partida. E a roda do leme da prensa temos que girar com ritmo e determinação. Sentir a passagem sob a força do cilindro do ferro certeiro. Sentir o degrau da matriz entintada e o papel, a prova da ação. Do outro lado, sempre a grande emoção, devagar. Içado o papel com cuidado, quase perdendo a respiração, nasce ela. A gravura é uma deusa, é a multiplicação. Agora, explicando em detalhe, em rigorosa observação, posso dizer como quem fez e como quem olha. Dos dois jeitos provoca fascinação. Do quem fez, persistência, descoberta, satisfação. Do quem olha, atração, impacto, surpresa.
E agora, saindo da técnica e entrando na figuração, é mistério, força, vida, olhos de angústia frontal, fundidos com a abrangência diagonal da grande mãe. Olhos firmes do nativo da terra e os olhos em perfil do inocente carneiro. Olhos de compaixão de quem enxerga a ignorância e um mascarado sem olhar. Fartos seios delineados em corda e um detalhado e corpulento peixe fora do mar. Trigo e generosos peitos da terra-mãe e várias galinhas a cacarejar. Atados os dois, galo e peixe, em indissolúvel união. Mãos de asa que voa, mãos de espera aflita. Mãos juntas em profusão do tempo, sem tempo, sempre em construção. O X que anula e contesta, e as linhas da infinita continuação. O anjo que tudo vê e protege, a linha sexo de fronteira e tensão. Anjos da terra e do céu, e a perpendicularidade dessa união. A maçã e os corpos, as humanas em exposição. Pés descalços delicados, pés do Cristo pendurado, sangrado, pés da terra que nela pisam, patas da cabra que aos pés acompanham. A base, a reta, o risco, o que vai e volta, o que parece que acaba e está para começar. Olá, eu sou Tatiane, falo aqui do Sertão Baiano, uma cidade chamada Senhor do Bonfim, e venho aqui expressar a minha gratidão de poder fazer parte, né, dessa obra chamada Ninguém Escreve por Mim. Eu tenho 5 textos em prosa, estou inaugurando no universo da escrita literária a partir desta publicação. Então, gratidão e abraços a todos, colegas, ao professor Cláudio e a todos que participam desta live. Ixoras. Na varanda do meu apartamento de 6º andar, para o vale do rio Laranjeiras distante, há uma parede de ixoras. O sol bate, elas emitem raios de cor laranja, cor de abóbora, cor de sol impressionista, laranja, abóbora, sol impressionista, tudo junto, excitante. Há uma orquídea lilás na sombra do muro de ixoras. O muro é emoldurado por paulistinhas verde-amarelas, com folhas pontudas verdes, abas amarelas. Na natureza, elas brilham, elas combinam e cheiram uma vez por mês pela dama da noite. Meio que triste, talvez melancólica, mas recalcitrante, há uma única flor de primavera vermelha. Na varanda reinava o bugão, como se chamava a enorme buganvília espalhada de quando cheguei há 20 anos. Restou a flor vermelha. Nenhum retrato retrata esta visão impressionante. Só a poesia torna a realidade crível. Isto é incrível, incrivelmente reconfortante. Eu recebi o convite para participar da oficina da amiga Edna Merola, que é escritora e também participou junto com a gente. E ela, por sua vez, tinha recebido o convite direto do professor Cláudio Carvalho. Em princípio, eu até achei que fosse um curso de teoria da literatura. E depois vim descobrir que não, que era de fato produção de textos. E de cara, logo no primeiro contato, eu já curti o jeito do professor Cláudio, a didática dele, o jeito acessível que ele tem de lidar com a gente, e os comentários muito certeiros sempre em relação aos textos. E assim, texto vai, texto vem, surgiu a ideia de transformar esse material produzido num livro. A ideia foi apresentada para o grupo, que acatou, e o Cláudio Carvalho me convidou para fazer a edição desse livro, que foi uma honra para mim. E é isso, a gente batalhou, trabalhou em cima do texto,
reunimos, discutimos projeto gráfico, passamos chapéu para financiar a produção, e o resultado está aí. A gente chegou num livro lindo, didático e literário ao mesmo tempo, e no fim das contas eu só tenho mesmo a agradecer a oportunidade de ter participado dessa oficina junto com o Cláudio, junto com os outros componentes, e ter chegado num resultado tão legal que é esse livro que a gente está lançando agora. Valeu, pessoal. Valeu, Cláudio.